Cara, deixa eu te fazer uma pergunta antes de entrar mais especificamente na Refúgio, que eu lembro que quando a gente conversou há um tempão atrás lá naquele bar que tinha cerveja de Bitcoin, você comentou por cima que você chegou a se interessar por mineração. Conta um pouco dessa história aí pra gente. Ah, legal. Bom, eu sempre me interessei, mas eu nunca achei que eu pudesse fazer isso de forma competitiva, né? Por ser um mercado aí de commodity praticamente. E assim, a gente morando aqui no Brasil não tem nenhum diferencial competitivo nem na parte de energia, nem na parte de hardware, né? Tudo caro aqui para importar, a energia é cara. Então, eu nunca fui muito atrás, mas aí um dia um amigo meu me apresentou um amigo dele que montou já há alguns anos uma operação de mineração de Bitcoin no Paraguai e estava começando a abrir um galpão para terceiros que quisessem colocar máquinas lá, né, com toda a expertise que ele já tinha construído. E aí eu me interessei e entrei nisso, comprei um lote de algumas máquinas. Foi bem na época que a China proibiu, né? Então os chineses estavam vendendo muita máquina usada barata, então eu aproveitei isso para comprar e mandar lá para o Paraguai e começaram a operar e eu achei super bacana. E agora até semana passada eu comprei mais um lote de máquina, aproveitando a queda do preço, né? Porque o preço das máquinas acaba acompanhando o valor do Bitcoin, não é um para um, mas de certa forma acompanha. Então aproveitei o dip para comprar mais um lote de máquinas baratas e mandar. Talvez semana que vem tudo dando, quer dizer, essa semana já, até o final dessa semana, se der certo, já vai estar lá no Paraguai produzindo. Então, o legal lá do Paraguai é que, como eles são sócios de Itaipu e são um país muito pequeno, eles não consomem nem 20% da energia que eles geram. E aí tem um contrato que é válido até 2023, que essa energia excedente que o país não usa, eles são obrigados a vender para o Brasil por um preço baixíssimo. É quase que devolver energia para o Brasil a preço de custo, né? Então, eles têm muito interesse em usar essa energia excedente e por isso é muito barato o custo de energia no Paraguai. E o legal é que agora também, né, outros países que tinham certa competitividade estão sofrendo, seja por conta de guerra, seja por conta de aumento do custo do combustível fóssil que eles usavam para fazer isso, ou até lá nos Estados Unidos, né, as ondas de calor, falta de energia. Então, o Paraguai tendo lá uma hidrelétrica que mesmo quando está seco ainda tem tanta energia sobrando que sempre vai ter lá para mineração, está sendo um país muito bom para isso. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta que assim, eu sei a resposta, mas eu quero ouvir como você articula ela do seu ponto de vista, da sua formação, assim. E por que o Paraguai não armazena essa energia em bateria para exportar? Tipo, quais são os problemas das baterias atualmente para não permitir ser economicamente viável você estocar ela numa bateria para exportar ela? Preço, bateria é extremamente caro. Então, economicamente é inviável. A energia que você produz excedente, você tem que usar ela ou jogar fora, assim, não vale a pena você armazenar. Boto fé, não, direto assim, achei que ia ter alguma coisa mais de engenharia, de, sei lá, física, mas justo, preço no fundo é aquela coisa, é o sinal absoluto, né? O preço já tá pegando todas as outras coisas e sintetizando na informação que realmente mostra o estágio do ecossistema. Justo. E assim, é ordem de grandeza, assim, inviável, não é questão de melhorar um pouco a eficiência das baterias ou diminuir um pouco o custo delas para viabilizar isso, né? E acho que até por questão de recursos mesmo disponível, né? Imagina você armazenar 80% da produção de Itaipu, que é de direito do Paraguai, que ele não está usando, né? Eu não sei nem se tem capacidade produtiva no mundo para chegar nem perto de qualquer coisa assim. Cara, e. Não, justo, justo. E você que tem então, deve acompanhar a legislação do Paraguai sobre o tema. Passou uma notícia essa semana, só que eu não cheguei a ver, eu vi só a manchete. Você chegou a ver o que que era? Era alguma coisa relacionada à mineração de criptoativos, Bitcoin lá no Paraguai. Porque assim, ouvindo falar disso, a impressão é, pô, por que o Paraguai, enquanto Estado, não começa a minerar Bitcoin pra caralho em vez de vender pro Brasil por um preço de banana? Uhum.
Eu acompanho, porque assim, qual que é o racional, né, disso como um investimento, né? Pelos custos lá de energia, de operação e das máquinas, o que eu calculo ali é um payback em torno de 16 meses, né? Então, se a minha operação ficar rodando 16 meses, eu produzo a quantidade de Bitcoin que eu teria se eu tivesse comprado Bitcoin ao invés da máquina. E aí, depois disso, o que entra é lucro. Mas aí o que eu estou abrindo mão para ter isso, né? Eu estou abrindo mão de duas coisas. Uma é liquidez, né? Então, se eu comprar Bitcoin imediatamente, eu tenho muito mais liquidez, consigo vender ela a qualquer momento. A máquina não, vou ter que esperar ela produzir tudo aquilo para poder ter liquidez, né? Em fiat, em poder de compra. Então, esse é um dos trade-offs, né? E o outro trade-off é o risco. Né, é bem teoria austríaca, né? Você abre mão de liquidez e assume riscos para ter o capital ali, que é a máquina de mineração, esperando que no longo prazo você ganhe mais do que você ficar com o dinheiro parado. E o risco é as coisas que mais me preocupa, né? Alguém entrar lá no galpão e roubar as máquinas, ou o governo passar uma legislação que torne muito menos economicamente viável. Então, eu acompanho isso, mas essa lei que passou, aparentemente, ela é positiva. Eu não olhei nela a fundo, mas os pontos importantes é que a mineração de Bitcoin ela estava meio que num limbo regulatório lá e agora está mais bem definida, e eles colocaram um limite de até 15% o quanto que a distribuidora de energia lá do Paraguai pode cobrar mais dos mineradores, porque até então existia um risco da distribuidora de energia falar, olha, quem está usando a minha energia para minerar, eu vou cobrar 3 vezes o custo normal. Então, com essa lei, ela não pode cobrar mais do que 15% da tarifa, de uma tarifa base, né? Então, dá uma certa proteção para fazer mais investimento lá nessa linha, com menos risco, né, regulatório. Mas é um risco que sempre existe. E assim, o Paraguai como país, eu não sei de nenhuma iniciativa dele estar investindo nisso, mas assim, né, sendo mais liberal, eu acredito que realmente não seja o ideal ele fazer, mas sim, né, incentivar a partir desse tipo de medida aí para a população fazer mais isso lá. Mas eu já escutei histórias de que políticos importantes lá são bastante envolvidos na física, né, em operações de mineração. Então, agora é uma política, né, de Estado lá agora incentivar isso para fomentar essa economia. Mas é uma coisa que eu também não sei o quão popular vai ser, né? Já teve até na matéria sobre essa nova lei o pessoal contra, porque assim, vai consumir mais essa energia, vai gerar um pouco mais de receita lá para a empresa de energia e para o governo lá em termos de imposto, mas não é aquele tipo de indústria que gera muito emprego, né? Então, eu acho que vai ser talvez até mais polêmico do que El Salvador, o apoio do governo ao Bitcoin, porque lá tem muito pouco benefício tangível para as pessoas, assim, concreto, né, e visível. Sei. Cara, uma última pergunta sobre mineração, só porque você falou todo o racional e é uma coisa que eu tenho pensado assim a respeito, queria ouvir sua opinião, que é, na mineração você tem uma certa estabilidade no fluxo de caixa, não na conversão para fiat, mas na quantidade de sets que você minera é proporcional à sua hash rate em relação à rede, portanto é mais ou menos proporcional, certo? Fala isso? De certa forma, né? Tem muita variável, né? Por exemplo, a hash rate ela oscila bastante, então isso afeta. Vai ter o próximo halving, que também, se não tiver uma mudança grande de preço, é, pode gerar uma competitividade que até pode inviabilizar algumas operações. Tem bastante variável, assim, é um negócio meio complexo. Então você não pensa como se fosse um fluxo de caixa mais ou menos estável que você está contratando para o longo prazo? Tipo, no fundo, minha pergunta é essa. Tipo, você consegue olhar a mineração e pensar, pô, eu estou comprando uns ASICs porque eu estou comprando um fluxo de caixa em sets estável para o longo prazo?
Sim, assim, eu para ter feito o investimento, né, eu fiz minhas contas, minhas projeções, e eu espero ter um payback, que nem eu falei, entre 16 meses, 18 meses, e depois disso, na verdade, ter mais Bitcoin do que eu teria comprando spot ao invés de comprar a máquina, né? Então, para mim, eu estou nesse racional, né? Se eu consigo, com o mesmo valor em fiat, no médio e longo prazo, ter mais Bitcoin do que eu teria simplesmente comprando ele diretamente pelas questões que eu comentei, por estar abrindo mão de liquidez e estar tomando um risco, né? Então, em teoria, o mercado deveria me premiar dessa forma. Claro que eu faço as projeções para ver se está apontando nessa direção, mas tem esse risco. E depois que eu recuperar, eu posso olhar, né? Então, depois do meu payback, olhar a produção como um fluxo de caixa ali que estou gerando, né? Como se eu tivesse, além de comprar do Bitcoin, ainda ter um fluxo ali de sets toda semana. Bom, justo. Faz sentido. Mas tem a questão da depreciação, né? Essas máquinas elas costumam durar 5 anos e eu, em geral, compro elas já usadas, né? Então, eu não tenho grandes expectativas de ter 10 anos de fluxo de caixa depois do meu payback, né? Provavelmente eu vou ter meu payback, vou ter, sei lá, mais 2, 3 anos no máximo de caixa. Perfeito, justo. Não dá pra extrapolar pro longo prazo, justíssimo.